Se liga, você que tá curtindo Geração Tem Papo Sério agora. Você sabe o que é vitiligo? Na verdade, sério e importante. Maxine Silva que vai contar isso pra gente. Então cola na gente, você se dá bem demais. Papo sério na tela do Geração Gazeta, hein? E de uma forma bem descontraída, um assunto não muito falado na mídia, porém nós temos uma digital influencer que se chama Maxine Silva novamente aqui com a gente. Tudo bem, Max? Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o vitiligo, que ela tem falado nas suas redes sociais abertamente, de uma forma bem natural. E na verdade eu queria, já para começar, perguntar para ti o que é o vitiligo. Então, Ju e pessoal de casa, o vitiligo é uma doença autoimune. Muita gente não sabe que é uma doença autoimune e onde as células de defesa do nosso corpo atacam os nossos melanócitos, que são aqueles que produzem a melanina, que é a coloração da nossa pele. Então a gente não consegue produzir a melanina e por isso aparecem as manchas de vitiligo. E faz muito tempo que apareceu a tua primeira mancha? Faz 1 ano e 1 mês que eu descobri o que era. E como que foi pra ti? Porque até então eu tenho visto que tu tem conversado com as suas seguidoras muito tranquilamente sobre, tem amado cada vez que aparece uma nova, mas como que foi pra tu receber a notícia quando apareceu a primeira mancha? Então, o vitiligo ele é muito influenciado pelo estresse. E foi uma época que eu tava correndo muito, tava fazendo TCC na faculdade, tava tendo vários problemas, tanto na vida pessoal, profissional, tudo. Aí começou a aparecer. E eu não sabia o que era. Aí fui no médico, aí me falaram que era uma coisa, aí usei remédio por 1 mês, não sarou. Aí eu comecei a me preocupar mais e quanto mais você se preocupa, mais cresce. Até que uns 4 meses depois que apareceu, eu fui numa dermatologista e ela me deu o diagnóstico. Quando ela me deu o diagnóstico, ao contrário do que muita gente pensa, eu me senti aliviada. Porque graças a Deus eu descobri o que eu tenho. Gente do céu, eu não vou mais precisar ficar tratando o que eu não tenho. E aí eu comecei a falar sobre isso, né? Quando eu contei para algumas pessoas, eles falaram assim: nossa, que pena, sinto muito por você. Ai, porque você vai ficar toda manchada, porque não é legal para sua imagem. Até mesmo a médica me falou isso. Aí eu falei assim: por quê? Né? A minha imagem eu venho construindo e eu acho que a nossa imagem é muito mais do que as pessoas podem ver, então foi aliviante pra mim. Gente, que forte que ela acabou de falar, né? A nossa imagem é bem mais do que as pessoas podem ver. E é exatamente isso, e é por isso que a Maxine, ela trata nas suas redes sociais, falando, né, sobre a doença. Tem muitas seguidoras suas que tem também? Tem, e muita gente sofre com isso, porque são vários tipos de vitiligo, né? Tem o vitiligo universal, que é naquelas pessoas que atingem mais de 70% do corpo. Aí tem o que é focal e é só uma manchinha, ela não cresce. E tem outras pessoas que vão desenvolvendo ao longo da vida. No meu caso, quando eu tenho uma lesão, aí começa a nascer a mancha naquele local. Mas muita gente sofre preconceito quanto a isso, justamente por não ser um tema tão debatido, tão falado, as pessoas vêm e não querem tocar. Inclusive no início, antes de eu descobrir o que era, eu sofri muito com isso. As pessoas ficavam assim: e o que é isso? E tem uma mancha branca no seu olho, porque a minha primeira mancha foi no olho, né? Então as pessoas sofrem preconceito, elas se sentem excluídas, elas se sentem mal. E é por isso que eu tento discutir bastante esse tema, para que as pessoas se sintam mais, não sei como te dizer, mais aliviadas mesmo em relação a isso, sabe? Porque na verdade, um relato pessoal mesmo, meu melhor amigo, quando a gente estudava no ensino, tanto fundamental como médio, ele sofreu muito bullying por conta disso. Os meninos chamavam ele de pintado, de manchado, sabe? E aí hoje, ver você comunicando dessa forma, eu acho que tem muita gente que se sente realmente aliviado em poder saber que é uma coisa normal, não é algo que toca e vai passar pra você. E mesmo que passe, não é uma doença que machuca, não é? Justamente. Não é uma doença, tipo, não dói, não coça, então não traz nenhum incômodo pra gente, a não ser o visual mesmo. Mas em algumas pessoas tem uma predisposição a ter doenças na tireoide, aí as pessoas têm que tratar isso, têm que fazer exame regularmente. Mas assim, não machuca e quanto mais a gente fala, mais as pessoas conhecem e aceitam, né? Então é por isso que eu tô aqui. Tem alguém que te inspira? Alguém que você, quando você descobriu, você olhou e falou: caramba, essa mulher faz isso ou esse homem faz isso e eu quero fazer exatamente assim também? Sim, tem uma modelo que é bem famosa, que é a Winnie Harlow. Ela é morena e ela tem umas manchas lindas, ela é muito linda. Mas tem uma menina que
que ela não é famosa e ela é de Manaus. Eu conheci ela quando eu descobri o vitiligo. Ela veio aqui, a gente se conheceu e tal. E ela me inspira porque ela sabe muito, ela estuda, ela conversa. E ela fala do tema do jeito que eu quero conseguir falar também, sabe? É muito leve. Então, gente, eu vou até pedir pro Bruno colocar algumas imagens. E aí eu queria pedir para tu deixar uma mensagem mesmo para quem tem a doença, para quem tem amigos que tenha, para todo mundo, para entender que a doença não é esse bicho de 7 cabeças. Sim, gente, não só se tratando de vitiligo, né? Mas eu acho que qualquer coisa que digamos, é um defeito para sua imagem, nós mesmos temos que nos aceitar. Independente do que a gente tem que saber que o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente deseja pra gente e pro próximo diz muito mais sobre a gente do que o que as pessoas veem, do que o que a gente olha no espelho. Então a gente tem que se aceitar, se amar, amar os outros, eu sou a do amor. Então a palavra de hoje, pra fechar com chave de ouro, pra você que tá em casa, é aceitação. Isso, se aceite, se ame do jeito que você é. Independente das adversidades, gente. Essa é a Maxine, tá aqui o @ dela. Sigam ela nas redes sociais pra poder acompanhar o dia a dia e um pouco mais de tudo que ela fala mesmo no diariamente. Isso mesmo, gente, me segue lá. Beijo. E uma cestinha pede um vinho, não pede, Zé? Como eu queria ganhar um vinho, Ju. Eu queria também. Mas já que a gente não tem o vinho, a gente tem as dicas aí pra você. Quem tá chegando agora é Paulo do La Cave Restaurante com a super dica do final de semana de um bom vinho pra vocês, hein? Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre a Itália. Eu peguei esse vinho como sugestão. Ele é um vinho da região de Umbria, na Itália. Ele é um DOC, denominação de origem controlada. É um grande vinho branco, uma boa qualidade e dizem os italianos que é o tradicional na Itália, né? Que é o vinho típico que todos os italianos bebem. Eu vou servir um pouquinho para a gente saber um pouquinho da coloração dele, questão de notas, aromas. Reparem a coloração, ele é um amarelo bem transparente, bem lúcido, né? Bem interessante a coloração deste vinho. Claro que a taça embaça um pouquinho em função do vinho estar resfriado, né? Ele é um vinho que ele tem muita nota de flor do campo. É um vinho muito interessante, as notas, uma nota de orvalho interessantíssima e ele remete a notas de maçã verde. Além do orvalho, essas notas de orvalho, ele tem uma maçã verde muito interessante o aroma deste vinho. Vamos ver na boca o que ele nos apresenta na boca, né? Que muitas vezes o aroma não tem a ver com o paladar do vinho, né? Impressionante que ele é um vinho muito sedoso e ele tem um bom retrogosto. É um vinho que volta muito na boca, enche muito a boca. E o curioso, parece brincadeira o que eu vou falar, mas ele tem um paladar de amêndoas. É muito distinto o paladar de amêndoas nesse vinho. É fantástico, um vinho maravilhoso. Fica a minha dica para o final de semana. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato conosco pelas redes sociais do programa, pelo Instagram do La Cave. Eu vou poder dar muitas dicas de vinho. Muito obrigado e até a semana que vem. Saúde! Olha, você que é viciado igual o Jussiane na internet, vai lá e fala oi pra gente, não é Com isso? toda certeza, pede beijinho que a gente já volta. Exatamente, daqui a pouquinho a gente tá de volta, hein?